Oi, pessoal, meu nome é Vitória e eu tô aqui com vocês pro primeiro episódio da Hora VCast. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, que é a saúde integrativa no olhar feminino. Porque a gente sabe que depois desse período que a gente passou aí de isolamento social, de pandemia, as pessoas têm se voltado mais para si mesmo, para sua própria essência, para sua própria saúde e principalmente as mulheres. E eu tô aqui com a Marcela Lanza, que é professora e praticante de yoga, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela com a Oravi e também com a saúde integrativa pra gente. Mas antes, eu quero que ela mesma fale, ela mesma se apresente para vocês. Tudo bem, Vitória? Bom, eu sou a Marcela, eu sou professora de yoga, praticante. Mais do que professora, acho que eu sou praticante, porque acho que não existe professora sem... A professora não existe sem a praticante. Quase 7 anos, mas eu não fui sempre professora de yoga. Eu trabalhei por muitos anos na construção civil, então a minha vida era bem diferente do que ela é hoje, assim, muito diferente. É uma reviravolta aí. Total. Acho que se alguém viesse naquela época, alguém viesse do futuro e falasse, olha, daqui 7 anos você vai estar acordando de madrugada para praticar yoga, para fazer meditação, eu ia falar, Jamais. Não. Nunca. Não vai rolar. Então, deu um salto mesmo de mudanças aí. Legal. E é interessante, né, Má, porque foi uma chavinha que virou aí na sua vida, né? E é meio um desafio para as pessoas terem essa chavinha virada também. Na sua concepção, assim, na sua experiência, como que a gente percebe essa hora de virar a chavinha? O que aconteceu com você que você falou, tá bom, é hora de mudar, tô precisando virar essa chave, abrir esse portal, fazer alguma coisa para mudar a minha vida? Assim, na verdade, para mim não teve uma chavinha, para mim teve um afogamento, assim, porque eu acho que esse é o lance, né? Hoje, para mim, me parece óbvio qual é o momento que a gente precisa parar, olhar e falar, putz, isso aqui não tá funcionando, eu preciso fazer isso de outra forma. Mas lá atrás, eu precisei de um processo muito complexo, muito doloroso, para ter essa mudança de fato, né? Eu tive uma síndrome do pânico muito pesada, eu trabalhava em obra, num contexto muito difícil para mim, humanamente falando. E eu comecei a ter crises de pânico, mas assim, de ansiedade, sem conseguir respirar. E eu ia levando aquilo. Na época, eu vivia na balada, então eu saía todos os dias. Eu tinha uma alimentação de junk food. Então foi assim, uma montanha de coisas. E eu comecei a ter crises muito fortes, aí fui afastada do trabalho. Eu cheguei a ser até assim, paralisia do pescoço para baixo, por conta da ansiedade. Eu tinha na época uns 27 anos e eu vivia de Rivotril, de fluoxetina, então era Rivotril para dormir, porque eu tinha muita insônia, e era remédio antidepressivo para acordar, porque senão eu não conseguia levantar da cama. E não foi que eu tive uma virada de chave. Eu acabei indo praticar yoga por uma situação... Eu nunca tinha ouvido falar do yoga. E eu fui num hotel que tinha aula de yoga. A professora insistiu muito. Eu falei, beleza, eu vou. E aí depois eu falei, putz, eu vou começar a praticar pra ver qual é que é, né? E eu praticava. E como eu tava sem trabalhar, quando eu ia pra aula, eu sentia que aquele era o momento que a minha mente dava uma trégua, né? Porque foi ali que eu descobri a potência que a nossa mente tem. Porque ela me colocava em lugares, assim, muito desconfortáveis, né? Eu falo que quando a gente conhece alguém e a gente não vai muito com a cara daquela pessoa e a gente não sabe muito bem lidar com aquela pessoa, a gente fala, putz, cara, eu não vou conviver com essa pessoa porque não rola pra mim. Sim. E quando essa pessoa é você mesma, né? Como é que você faz pra viver ali dentro de você todos os dias no meio daquele caos? Não tem pra onde fugir. Ou você pira de vez, ou você encontra um caminho pra ficar um pouquinho mais confortável. E aí eu comecei a praticar e eu percebia, putz, eu acho que de repente tem alguma coisa aqui. Eu não entendia muito bem, sabe? O que acontecia, por que eu me sentia daquela forma. Então, eu comecei a praticar muito. Eu tenho uma dificuldade de encontrar o equilíbrio das coisas. Eu sou muito 8 ou 80. Então, quando eu faço muito. Né? Eu sou até meio exagerada. E eu praticava todos os dias, às vezes 2 vezes no dia.
E aquilo foi me dando, assim, uma tranquilidade, sabe? Um lugar de acolhimento para mim, para todas aquelas emoções. Eu fui aprendendo a colocar as emoções no lugar, sabe? E em pouco tempo eu tinha parado de tomar os remédios. E eu lembro que eu não confiava muito em mim ainda. Eu tinha pavor de ter insônia, porque foi a parte mais difícil para mim. E aí teve um dia que eu falei, putz, eu não vou tomar remédio para dormir hoje. E já me veio aquela batedeira, sabe? Putz, e se eu não conseguir dormir? Eu lembro que eu falei, Marcela, tá tudo bem. Ó, o remédio tá aqui na gaveta. Se você precisar, você toma e tá tudo certo, sabe? Então, eu acho que pra gente virar a chavinha, que pra mim não é muito um virar a chavinha, eu acho que realmente é um processo, é que às vezes a gente olha para o que as pessoas fazem e fala, nossa, teve um momento que foi decisivo. Pra mim, é um processo, né? E o processo é tomar consciência do determinado problema. Porque se a gente não tem noção do que está acontecendo, a gente não transforma uma coisa que a gente não sabe que existe, né? Então, a gente precisa primeiro tomar consciência de que aquilo é uma realidade, né? Para depois você mudar. Eu tenho muitos alunos que eu olho para eles e eu vejo que tem algumas questões que precisam ser trabalhadas. E eu pergunto, como é que você vê isso? Não, isso para mim não é um problema. Então não sou eu que vou chegar para ele e vou falar, você precisa mudar. Porque para ele aquilo não é um problema. Então a gente precisa se conscientizar, né, do que é, de fato, uma questão, né, que a gente precisa mudar e transformar. Então para mim esse é o momento. É você olhar para uma coisa e falar, isso não está funcionando. E eu preciso mudar. Legal. Mas você comentou aí que você, por um tempo, você fez uso de remédios, né? Pra ansiedade, pra esses momentos mais desafiadores. Sim. E é interessante a gente falar sobre isso aqui, porque o tema de hoje é saúde integrativa. E tem muita gente que acha que esse olhar integrativo, ele dá um fim na medicina tradicional, né? Tipo assim, porque agora eu vou viver uma vida holística, não preciso de remédios, não preciso consultar um médico, não preciso ter consultas de rotina. Na verdade, não, né? Tá aí a prova de que você mesma falou. Ok, tá ali, quando necessário, a gente utiliza. E tá aí a importância do autoconhecimento, né? Total. Né, você se conhecer, você saber os seus limites, até onde o seu corpo necessita, onde o seu corpo não necessita mais, né? O que ele tá precisando. E falando de autoconhecimento, você falou que você é mais uma praticante do que uma professora, mas como é que você decidiu, assim, que você queria transmitir esse conhecimento para as pessoas? Eu, de novo, não decidi. Assim, você vê, às vezes as coisas elas vão acontecendo no fluxo da vida. Eu praticava muito, então as pessoas me conheciam. E aí um dia eu fui substituir uma professora. E foi naturalmente, os alunos foram aparecendo. Eu era super contra dar aula ainda comigo mesma, eu comigo mesma. Porque eu sou muito, muito exigente com as coisas que eu faço. Eu sou aquela pessoa que, putz, se for pra fazer... mais ou menos eu nem começo a fazer, sabe? E eu achava que eu não estava pronta. Eu falava, putz, como é que eu vou ensinar se eu tô aprendendo, né? E hoje eu percebo que esse processo de aprender, ele é eterno. A gente sempre está aprendendo. Então, eu sou professora, mas eu tenho professores, né? Então, a minha vontade era mais de falar para as pessoas, putz, faz isso, sabe? Faz isso, porque eu acho que yoga é igual água, sabe? Todo mundo precisa beber. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo. Porque eu acho que se todo mundo... Quando a gente cria consciência, a gente se conhece, a gente vai transformando o nosso mundo primeiro e depois o mundo ao redor, sabe? E eu acho que é importante a gente dividir com os outros as coisas que a gente acha legal, que a gente percebe que fazem bem, né? E esse lance de você achar que você precisa largar o que é tradicional, eu acho uma baita bobagem, assim, porque eu acho que as coisas, elas se complementam, né? Não é porque a gente, eu sou praticante de yoga, eu sou, sei lá, vegetariano, que você vai excluindo. Uma coisa não exclui a outra, né? As duas coisas, elas podem caminhar muito bem, mas como? De forma que você não aceita mais qualquer coisa que as pessoas te falam. Então, você não fica sendo jogado, sabe? De um lado pro outro pela vida. Então, você vai num médico e ele fala uma coisa pra você, você olha para aquilo e fala, puta, isso faz sentido. Ou, não, isso não faz sentido. Então, eu vou acatar? Sim, eu vou acatar? Não, sabe? Eu acho que você
aprende a ter um filtro para a vida e para as coisas que se apresentam para você, sabe? E de olhar para uma coisa e saber que aquilo é bom ou de que não, aquilo não é legal, sabe? Então eu acho que é uma baita bobagem a gente achar que porque uma pessoa pratica yoga ou porque alguém é professor e que aquela pessoa é um ser iluminado que só come alface e, sabe? É uma baita bobagem. Eu acho que as coisas elas se conversam e se complementam, sabe? Sim. E nessa sua experiência até hoje com o yoga, quais foram os principais benefícios que você percebeu na sua vida? Eu costumo dizer que se não fosse o yoga, eu acho que eu estava jogada em uma sarjeta da vida, por aí. Primeiro, porque eu não conseguia controlar as coisas que eu pensava. E segundo, porque eu tinha uma vida absolutamente desregrada, regada a álcool, junk food, misturada com antidepressiva. Era, assim, uma loucura. Era um coquetel, assim, bem explosivo. Um caos. Era caótico. E era realmente caótico, fisicamente falando. Porque nessa época... eu engordei muito, muito. E, putz, eu não tô nem falando aqui de padrão de beleza, né? Porque hoje a gente fala dessas paradas Sim. e acaba distorcendo tudo. Eu tô falando que aquele corpo não era um corpo saudável, sabe? Era um corpo que não sabia lidar com emoções. E isso refletia, era uma mente que não sabia lidar com emoções e refletia no corpo. Era um corpo que comia muito mal, né? E aquele corpo só refletia meu estado mental. Então, quando eu comecei a praticar, automaticamente, e não é porque você começa a praticar e acontece uma coisa, eu acho que o yoga te mostra, te ensina a diferenciar as coisas que são importantes de verdade, sabe? Você passa a olhar para uma coisa... e você olha para aquilo e fala, putz, isso aqui é realmente importante. Você olha para outras e você fala, putz, eu dei importância para isso por tanto tempo. E isso nem é tão importante assim, sabe? Sim. Às vezes a gente tem os desejos, né? Os desejos, eles fazem a gente querer coisas o tempo todo. O tempo todo. Os estímulos, eles são infinitos. E a gente quer o tempo todo. E aí você quer e você não consegue, você se frustra, e aí você entra naquela tristeza porque você queria muito aquilo, porque você acha que aquilo é importante, porque você acha que você precisa daquilo para viver. Sim. Então eu acho que o yoga traz esse olhar de você aprender a diferenciar o que é importante do que não é importante, sabe? E de uma maneira mais simples que isso, né? Porque aí a gente acaba indo para um ponto muito profundo, mas enfim... o yoga, ele vai desde dessas questões mais sérias, mais profundas, até, putz, te aliviar uma dor física que você sente, sabe? Putz, você trabalha muito tempo sentado. Putz, eu tenho uma dor nas costas que me mata. O yoga, ele te ajuda, né? Nessas dores, essas coisas mais simples, assim. Desde as coisas mais simples às coisas mais complexas, Sim. né? E depois que você começou a praticar yoga, Má, você sentiu que houve diferença no seu corpo mesmo? Você sentiu... diferença, assim, na sua pele, talvez na sua disposição mesmo, de energia. Como que você sentiu o seu corpo depois disso? Putz, mudou drasticamente, assim. É um novo corpo. É impressionante, porque... é engraçado, porque quando a gente começa a se cuidar, a gente começa a olhar para algumas coisas que a gente não olhava antes, né? E é exatamente Sim. essa a forma integrativa que eu acho que a gente fala... que você começa a olhar como um todo para a forma como você se alimenta, para aquilo que você consome, não só quanto comida, mas quanto informação, quanto conteúdo, porque a gente tem muita, né, assim, tipo, você abre o Instagram lá, eu falo que é uma grande vitrine de um grande shopping virtual, né? E aí você vai escolhendo ali o que você vai consumir, e aí você começa a perceber, putz, isso que eu tô consumindo não é legal, não me faz bem. E esse estado mental, ele vem refletindo no corpo, né? Porque automaticamente a gente muda aquilo que a gente come, a gente muda aquilo que a gente vê. Então, assim, putz, hoje... Marcela, você não come açúcar? Putz, eu como açúcar pra caramba, eu tenho uma super dificuldade de equilibrar. Esse ainda é meu, tipo, sabe? Puta, meu calcanhar de Aquiles. Eu preciso olhar pra isso e dar uma parada. Sim. Mas o meu corpo, ele mudou muito, assim. Eu tenho questões físicas muito complexas, Vi. Eu tenho uma doença autoimune bem severa. Eu tive endometriose, que eu operei recentemente. Então, o meu corpo, ele não me permite muito escolher, sabe?
se eu não levar uma vida muito regrada, meu corpo não dá conta, né? Então eu não posso comer sempre o que eu quero. Então isso já me obrigou. Meu corpo falou, olha, você precisa dar uma segurada, sabe? Você precisa direcionar a forma como você vai se cuidar. Então, o yoga, a alimentação, a meditação, o Ayurveda, que é a medicina indiana, a astrologia védica, tudo isso me trouxe para esse lugar que eu tô e para esse corpo que hoje fala, bom, beleza, dá pra gente seguir. Porque é isso, né? Sem esse corpo aqui, o que a gente faz? Não faz, acabou, né? Acabou sua chance aqui. Então, assim, não dá pra gente negligenciar o corpo. Porque negligenciar o corpo, puta, você pode ter uma mente brilhante, mas se seu corpo para de funcionar, acabou. Não tem mente brilhante que sustente, sabe? Então, foi uma mudança, assim, de 100%, 100%. São experiências como essas que abrem o nosso olhar para outras perspectivas da vida, né? E o nosso corpo fala. Nosso corpo fala e ele não mente. Todas as necessidades que ele tem, ele demonstra pra gente, né? E cada vez mais as pessoas têm sentido a necessidade de conhecer produtos mais naturais, uma alimentação mais saudável e natural, mais orgânica, cosméticos naturais e orgânicos. E cada vez mais as mulheres também têm procurado essa estética mais natural, né? Essa beleza natural que a gente tá muito em alta agora. E que eu sou uma super apoiadora, acredito que você também. Porque traz mais bem-estar, mais autoestima, mais autoconfiança. Como que é a sua relação, Má, com essa questão mais estética, dessa beleza natural? Como você enxerga isso? Bom, como você pode ver, isso aqui, né? Eu vivo de cara lavada, eu não uso maquiagem, mas porque isso eu nunca gostei mesmo. E o lance dos produtos, por exemplo, para mim, ele engloba uma série de coisas. É o cuidado, o Ayurveda, que é a medicina indiana, ela fala que a gente jamais deveria passar na pele uma coisa que a gente olha no rótulo e fala, puta, que é isso aqui? Que eu não sei o que é. E a Carol, da Aura Vi, ela também tem essa preocupação, então a gente conversa muito sobre isso, e isso são ideias muito que ressoam entre a gente, né? Porque não é só o cuidado com a pele, mas também tem o meio ambiente, porque esse aqui é o planeta que a gente tem, é isso aqui. Sim. Acabou, de novo, acabou, não tem mais o que fazer. Então, além do cuidado com a pele, que, putz, às vezes você olha um rótulo, você fala, meu Deus, tem tanta coisa ali que você fala, meu, eu vou comer isso. Às vezes nem sabe o que é, né? Não, você não tem, você olha e fala, meu, eu vou comer isso, eu vou passar isso na minha pele. E quanto mais você vai naturalizando, né, mais... menos complexo vai ficando, sabe? Porque eu acho que esse é o lance. Eu acho que tem coisa que é tão complexa que a pessoa olha e fala, nossa, meu, eu nem vou começar, sabe? Sei. Eu sou muito fã dessa parada que é a simplicidade. E os cosméticos naturais, eles têm essa simplicidade, desde o rótulo, desde o que você põe lá dentro, até como você vai descartar, sabe? Eu acho que isso também é uma super preocupação de como vai rolar esse descarte. E eu sou super adepta dos cosméticos naturais, porque eu até falei, né, que 34 anos depois eu me olhei esses dias no espelho e falei, gente, tá acontecendo, tô envelhecendo, é real. Acontece. Né? Gente, eu achei que ia demorar um pouco mais, mas é real, tá acontecendo. E eu não consumo nada, assim, que eu não sei de onde vem, né, qual foi o cuidado daquilo. Hoje em dia, putz, eu amava usar alguns shampoos de algumas grandes farmacêuticas e eu troquei completamente, porque eu falava, putz, eu não sei como é que isso... eu vou lavar meu cabelo, isso vai pro esgoto, isso vai para algum lugar, e aí? Né? Então, eu acho que esse processo de trazer os cosméticos naturais, esse cuidado, ele é muito importante para si e para o mundo, né? Sim, a gente costuma dizer que a gente tem 3 casas, né? O nosso corpo, a mente e o planeta. E é essencial que a gente cuide das 3 da mesma forma, né? E dê essa importância. Isso é uma coisa que a Aura Vi preza muito, né? A gente cuidar dessas 3 casas. São princípios muito, muito fortes. Eu queria saber, Má, agora, como que você conheceu a Aura Vi? Como que você tem a Aura Vi na sua vida? Como que é a sua rotina com a Aura Vi? Quero saber um pouquinho sobre isso.
A Auravi, eu conheci a Auravi antes dela ser a Auravi, né? Eu conheci a alma da Auravi. Os primórdios da Auravi. E a Carol sempre foi, assim, minha amiga e a minha, assim, alquimista das coisas, né? Eu falo pra ela, Carol, tô com uma coisa X. Ah, peraí que eu vou fazer pra você. E eu falava pra ela, você tem que vender essas coisas. As pessoas precisam, né, ver isso. As pessoas precisam conhecer, porque... Putz, é tão legal, né? É tão, assim, é tão bom. Ah, não sei. E aí, quando a Auravi nasceu, eu falei, não, tá aqui que eu já quero, né? E esse lance, eu nunca tive uma rotina de skincare, porque eu não tenho muita paciência, assim, eu sou bem prática mesmo. Mas nesse dia que eu olhei no espelho e falei, ixi, rolou. Eu falei, Carol, e agora? Ela falou, bom, eu te avisei. Que ela já falava pra mim há um tempão, né? Putz, você tem que usar alguma coisa. E eu, não... Dá pra esperar mais um pouco, né? Então, aí eu incluí, e é a única. Eu falo pra ela, você foi a única pessoa que me convenceu a fazer o uso de alguma coisa. E eu uso porque eu realmente vejo diferença, sabe? Putz, eu passo o negócio no rosto, eu falo, o negócio, olha a pessoa, né? Eu passo eu uso a vitamina C. Eu passo a vitamina C no rosto, eu falo, putz, realmente... Isso aqui, muda, sabe? Porque muda mesmo. E mais do que isso, de novo, né? Você usa uma coisa cuidando de si com tranquilidade que você tá zelando pelo outro, tá zelando pelo planeta. Porque, imagina, a Auravi, a Carol que criou a Auravi, falo pra ela que ela é diferente dos mortais, assim. Porque ela nasceu vegetariana, assim. Tipo, ela nasceu e falou, bom, eu não gosto dessas coisas... Então, eu vou criar... Ela sempre teve esse olhar mais sustentável, mais cuidadoso. Imagina, isso para mim veio há poucos anos atrás, assim, né? Então, você ter alguém que tem esse olhar é muito legal, né? É muito rico. Sim, você acha que essa questão do autoconhecimento, né, que veio com a prática do yoga, né, com esse despertar, né, que aconteceu na sua vida... Ele te ajudou a perceber que você precisava dessa vida mais natural, desses cosméticos mais naturais? Como você diz, no dia que você olhou ali, você acha que há 10 anos atrás, quando você não praticava yoga, você teria tido esse insight? Tipo, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ter esse autocuidado. Imagina, de jeito nenhum, imagina. Foi realmente esse olhar de autoconhecimento que me trouxe essa percepção. Imagina... Gente, eu não conseguia me perceber, assim. Eu não tinha a menor ideia das coisas que eu sentia, que eu pensava. Zero autoconhecimento, assim. Eu ia... Sabe esse negócio, assim? Tipo, deixa a vida me levar. Eu deixava a vida me levar, sabe? Com certeza, o yoga, que para mim foi o primeiro passo, né? Ele me trouxe esse olhar mais expansivo. Me fez olhar para os meus hábitos. Porque esse é o lance. E esse é o lance, inclusive, para a gente fazer essa troca, né? Entre produtos convencionais para produtos mais naturais. Que não é fácil, né? Bem desafiador. Não é E a gente tá muito adaptado, sabe? Sim. É tipo assim, tá costume. Literalmente no piloto automático, né? Total. É costume. Putz, minha mãe usava isso, sabe? Todo mundo usa. Por quê? E se a gente começar a perceber por que a gente faz algumas coisas, tem coisas que nem fazem sentido, sabe? Sim. Um exemplo, eu tomava muita Coca-Cola Zero. Era tipo o meu vício não saudável, mesmo hoje em dia. E aí teve um dia que eu fui num posto de gasolina, entrei na loja de conveniência, abri a geladeira, peguei uma Coca-Cola, olhei e falei... mas por que eu tô com essa Coca-Cola na mão? Eu nem quero. Mas eu tava tão adaptada a fazer aquilo todos os dias que eu fazia sem perceber. Sabe? E pra gente abrir esse olhar de falar, putz, eu vou experimentar uma coisa nova, a gente precisa ter esse lance de, putz, eu preciso mudar esses hábitos, né? Eu preciso olhar pra isso de uma outra forma. E não é fácil. Primeiro porque o corpo, ele precisa de um tempo pra se adaptar. Sim. Então, por exemplo, o cabelo. Eu sempre usei coisa dessas marcas X, né? Zero naturais. Zero naturais e depois que eu comecei a usar o cabelo, ele precisa de um tempo pra se adaptar, sabe? Pra sair aqueles produtos que estavam ali. O caso do desodorante da Carol, né?
da Auravi, ele é um desodorante que ele não é antitranspirante. Ele não faz você parar de transpirar. Porque é de fato isso que faz mal, né? Sim. Ele só evita que você tenha algum cheiro. E até você se acostumar, porque olha que loucura. A gente não quer nem suar mais. A gente tá literalmente podando o nosso corpo do mais natural possível, Pois né? é, a gente não quer nem suar. Você fala, meu, é natural, o corpo sua. Putz, Sim. você não quer ter cheiro? Puta, claro que não, ninguém quer. Mas tá, qual é o problema do corpo suar? E se a gente começa a pensar nessas neuroses que criam na nossa cabeça, assim, você fala, putz, meu, olha onde a gente tá indo. E é isso, a gente tá indo no fluxo, sabe? Não tá parando pra olhar e falar, tá bom, mas aí, qual é o problema de eu suar? É o corpo. O corpo, ele faz isso, né? O corpo, ele sua. Então, É um processo loucura. natural, vai acontecer com todo mundo. Pois é, não Uma é hora ou outra vai exclusiva- acontecer com todo Pois mundo. é, não é exclusividade de ninguém, gente. Sim. Todo mundo sua aqui, sabe? Então, sabe? É uma loucura mesmo. E é legal que escolher essa forma mais natural de cuidar do corpo torna esse processo mais gostoso, né? Então, tipo, ok, eu estou suando, não tem problema. Né? Talvez se você estiver usando um desodorante que não seja natural, ainda que você não transpire, você ainda vai estar incomodada com aquela situação. E quando você se abre para esse novo olhar, você aceita aquilo, né? Tipo, ok, tudo bem, isso faz parte de mim. E tá tudo bem, é sobre isso e tá tudo bem, Sim. né? E como você disse, é uma adaptação. Tem gente que é mais fácil adaptar e tem gente que leva mais um tempo. Pra galera que tá ouvindo a gente, dá uma dica pra um primeiro passo pra essa escolha de viver uma vida mais natural, de escolher essa perspectiva mais integrativa, de ter esse olhar mais cuidadoso pra consigo mesma. Começar pelas coisas pequenas primeiro, né? Começar pelos detalhes. O primeiro é se percebendo. Percebendo por que você faz o que você faz. E por que você não muda aquilo que você faz. Então, sei lá, se você come, sei lá, junk food 3 vezes na semana, passa a comer uma vez. E percebe o que vai acontecer. Como seu corpo vai se sentir. Puta, você come chocolate todos os dias? Quanto? 4 quadradinhos de chocolate? Começa a comer 2. E vê o que vai acontecer. Você usa um produto que você não sabe qual é a procedência, ou você está acostumada a usar aquilo porque você usa a vida inteira, troca aquilo e, sei lá, usa aquele desodorante por uma vez na semana e vê como é que seu corpo vai se comportar. Porque as mudanças, elas vão ser sutis, né? Porque Sim. quanto menor as mudanças que a gente fizer, mais sutis as diferenças. E tudo bem, é assim mesmo. Mas quando a gente começa pelas coisas pequenas, facilita. Porque eu acho que é difícil mesmo a gente tirar tudo de uma vez, sabe? Não, então agora, eu não vou mais comer nenhuma bobagem, sabe? Eu não vou mais beber, eu não vou Sim. mais... E pode ser até que o muito. próprio corpo estranhe isso, né? Porque Não, tá acostumado. De fato, o corpo vai estranhar e ele vai reclamar. Sim. Ele vai reclamar. E aí, quando ele reclamar, você vai falar, ai, tá vendo? Isso Melhor não é pra ficar mim. por lá, né? Ai, tá vendo? Isso não é pra mim, porque, olha, eu tentei e, putz, não rolou. Então, eu acho que começa pelo pequeno, sabe? Por pequenas coisas que você... No fundo, a gente sabe o que a gente tá fazendo de errado. Sim. A gente sabe onde que a gente podia melhorar um pouquinho, sabe? Então, a minha visão é essa. Você não faz esporte? Tá bom, tá tudo bem. Começa a caminhar. Sei lá. Vai... Eu falo que cachorro é um ótimo estímulo, né? Pra quem precisa caminhar, porque o meu, pelo menos, ele pede pra passear umas 6, 7 vezes por dia, né? Então, pega lá, vai dar uma caminhada. Já tem um parceiro, né? Sim. Uma motivação. E não precisa ser coisas grandes. Aí você vai começar a perceber, putz, tá legal, eu tô andando 5 minutos, tá indo bem. Vou andar então, sei lá, mais 10. Acho que tá indo bem. Então agora, de repente, eu vá pra academia, ou agora eu pratique yoga, sabe? E também não se cobrar, assim, em algum momento, talvez retroceder, né? Talvez começou com 10, mas talvez no outro dia sejam só 5. Também não ser não desenvolver tanto uma autocobrança pra si, porque isso pode atrapalhar um pouco o processo, né? Eu acho que a gente não pode ter essa cobrança excessiva, mas eu também não acho que a gente deva ser muito permissivo. Sim. Porque se a gente vacila 1 minuto, a gente já tá naquele lugar de novo. Então a gente precisa na verdade, fazer
o que muda a nossa vida nem sempre é gostoso, sabe? Sim. As coisas boas, elas dão trabalho, né? É o que eu acredito. Eu acho que as coisas boas, elas dão trabalho. E você precisa cozinhar, você precisa mudar hábitos que você teve uma vida inteira e é difícil. Então, assim, nem sempre. Às vezes você olha para uma emoção que você sente, para um sentimento que você tem, e você fala, putz, meu, eu sinto isso, eu olho para isso desse jeito. Putz, que saco, né? É você se perceber, você aceitar que você faz aquilo, não jogar para debaixo do tapete, né? Mas falar, beleza, então vamos mudar. Eu acho que precisa ter esse equilíbrio, né? Esses dois olhares de, putz, tudo bem se hoje eu não tô me sentindo bem e vou fazer menos. Mas também não é tipo, eu não tô me sentindo bem, então eu não vou fazer. Porque às vezes a gente precisa fazer força e a gente tá condicionado. Sim. É mais fácil a gente ficar lá no sofá, né? No Instagram, o dia inteiro, do que levantar e fazer alguma coisa. É mais fácil, mas e os resultados? Sim. Eu tenho uma amiga que ela fala assim pra mim. Ai, Vitória, eu só tenho permissão pra me sentir mal um dia, porque se eu ficar mal mais de um dia, atrapalha a minha agenda. Já atrapalha tudo. É tipo isso. É basicamente isso, né? A gente se permitir ficar mal, mas não deixar que isso nos consuma, de certa forma, né? Não, porque sabe o que é o lance? Eu acho que às vezes a gente vai construindo várias desculpas que a gente dá pra si própria. Sim. Sabe? Hoje eu não tô me sentindo bem porque minha unha do pé, ela deu uma pegada. A gente é ótimo em criar desculpa. Eu tô falando por mim, eu sou ótima em criar desculpa pra mim mesma. Às vezes eu tô me programando pra fazer uma coisa, quando eu vi, eu já arrumei uma desculpa tão boa que eu tô convencida de que aquilo realmente... A gente mesmo acredita. Sabe? Tipo, você tá mentindo pra você. Imagina, eu faço isso e ele falou, meu Deus, olha eu de novo caindo aqui nessa armadilha. Na minha própria armadilha, Uma né? super autossabotagem, né? Total. O tempo todo. E é um ciclo que, se começa, é muito difícil de terminar, né? E de sair. Teve algum momento aí nessa sua jornada, Ká, que você pensou, não é pra mim, eu quero voltar a ser como era, quero desistir, não quero mais? Nunca pensei porque a referência que eu tinha era aquele lugar muito caótico. E a única certeza que eu tenho até hoje, e todos os dias, é que eu não quero voltar para aquele lugar nunca mais. Nunca mais eu quero me sentir daquela forma. Nunca mais eu quero ter aquelas emoções incontroláveis. Nunca mais eu quero ter aqueles pensamentos. Eu nunca mais quero voltar para aquele lugar. E não pense, né, que a gente faz uma vez, porque não é que a gente chega num lugar, chegou naquele lugar, parou. Porque o equilíbrio, ele não é estático, ele é dinâmico, né? As coisas estão mudando o tempo todo, a vida é impermanente, a vida está acontecendo, ela está apresentando situações desafiadoras todos os dias. Sim. Então, todos os dias, a gente precisa renovar essa vontade de seguir nesse caminho. Porque se a gente deixa correr muito solto, quando a gente se dá conta, a gente já foi para esse lugar de novo, sabe? Então, eu tenho disposição para abrir o meu tapete todos os dias, religiosamente, eu vou lá e sinto, nossa, era aqui que eu... Não é assim todo dia. Não é assim todo dia. Tem dia que eu vou e eu faço porque eu tenho que fazer, né? Eu tenho vontade todos os dias de sentar para meditar. Minha mente está calma todos os dias. Porque às vezes as pessoas falam, né? Eu não tenho paciência para meditar. Porque eu também não. Eu também não. Mas são coisas que você vai desenvolvendo. São habilidades que você vai desenvolvendo. Então, assim, tem dia que eu sento lá e é caótico. Eu só quero levantar, sabe? Eu tenho vontade de comer comida saudável todo dia. Não tenho. Tem dia que eu tenho uma vontade danada de comer batata frita. Né? E quem não? E tudo bem se hoje eu tô com vontade de comer batata frita, mas, cara, se amanhã de novo eu tô querendo comer batata frita e eu tô comendo de novo, é porque eu tô fazendo alguma coisa errada. Sim. Sabe? Porque, assim, eu acho que a gente vai muito nesse fluxo do desejo. O corpo pediu, você faz. Não é assim. A gente precisa se disciplinar, sabe? Sim. E falar não pra você, às vezes, porque às vezes a nossa mente é tipo uma criança birrenta. Eu quero. Você fala, opa, peraí, não. Hoje não. Hoje eu vou fazer isso diferente. E depois isso vai ficando um pouco mais leve, sabe? Vai virando rotina, vai virando hábito. E também se autorresponsabilizar, né? Por exemplo, o meu corpo está assim porque eu fiz isso. Claro. Não porque é culpa de alguém, ou porque alguém me deu, porque alguém me ofereceu, não. Meu corpo está se sentindo assim porque ontem eu comi batata frita. Não, total. Eu acho que... Né? E a partir disso,
ter aquela outra perspectiva, ok, então agora é hora de mudar esse ciclo e não cair nessa autossabotagem de novo, né? Total. É que nem a irritação, né? Você chega e fala pro outro, putz, você me irrita. Não é o outro que te irrita, é você que se irrita. Né? Nós somos responsáveis por tudo, tanto Sim. pelas coisas boas quanto pelas ruins. Tudo vem daqui, né? Às vezes a gente quer mudar o outro, quer responsabilizar o outro, putz, a gente não consegue nem mudar a si mesmo, vai querer mudar o outro, né? A gente quer deixar na mão do outro as responsabilidades que são nossas. A minha felicidade, o meu bem-estar, o meu autocuidado, tudo isso é responsabilidade minha. Como o outro vai fazer, vai receber, vai olhar, putz, isso já saiu do meu poder, eu não posso controlar isso. E quando você entende isso, que tudo é responsabilidade sua e exclusivamente sua, você para de culpar os outros e a vida muda. Muda, porque você percebe, olha que loucura, você percebe que a mudança, ela só depende de você. Sim. Sabe? Quando uma coisa, ela só depende de você, putz, você tem todo o poder na mão pra mudar essa situação. Você não precisa de mais ninguém. Ninguém, você não precisa convencer ninguém de nada. É você e você. Isso é uma liberdade de um tamanho que, assim, é imensurável, sabe? E você se liberta. Você fala, putz, só depende de mim, então eu vou fazer. Fato, total. Realmente você não pode mudar o outro, né? Mas você pode participar da transformação dessa pessoa, por exemplo, indicando pra ela a Hora Vi. Com certeza. Com toda certeza. Você super recomenda para suas amigas. Putz, eu falo pra todo mundo, eu posto no meu Instagram sempre, porque realmente, assim, recomendo de olhos fechados, primeiro porque eu sei que o produto é incrível mesmo, segundo porque eu sei o que tá por trás Sim. desse produto, eu sei do cuidado, do respeito, né? Do respeito com a outra pessoa, do respeito com o meio ambiente, do respeito com o mundo. Eu sei o respeito, todos os princípios que estão por trás da marca. Então, assim, o produto ser incrível já é tipo, putz, e vir junto com esse pacote de você saber o que está por trás disso, do compromisso que aquela marca tem, isso para mim, hoje, nos produtos que eu consumo, é assim, imprescindível. Eu não troco por nada. Então, eu recomendo de olhos fechados mesmo, assim. Se as pessoas não usaram, estão perdendo tempo. Então fica aí essa super dica, tá, pessoal? Se você Por não usou favor. ainda, está perdendo tempo. Eu não podia finalizar esse podcast antes de dar um espaço novamente, e ainda mais, para você contar um pouquinho dos seus projetos, onde as pessoas podem te encontrar, como as pessoas podem te conhecer melhor, suas redes sociais. Pode ficar à vontade para divulgar tudo. Olha, eu não sou, eu não sou muito assídua, assim, nas redes sociais. Eu tento até postar um pouco mais, mas eu sempre tô escrevendo lá. Eu estudo muitas coisas, então hoje eu estudo astrologia védica, em breve serei astróloga. Aí já pode voltar aqui para contar um pouquinho para nós sobre astrologia. Com certeza. Eu estudo Ayurveda, eu dou aula de yoga. Então, no meu Instagram tá tudo, tipo, um pouquinho de cada coisa. Sim. Lá. Marcela Lanza, meu nome, Marcela com 2 L's Lanza. E eu sempre tô dividindo o lance da alimentação, que não tem segredo, que é o básico. E tá tudo lá. Tudo que eu faço, eu meio que posto um pouquinho ali. Não é essa parada muito comprometida, mas sempre tá lá muitas coisas. O yoga que tá lá todos os dias. E que eu falo que as redes sociais, né, a gente divide tanta coisa, né? Assim, sim. Por que não dividir as coisas legais que a gente faz para talvez inspirar alguém a fazer aquilo também, né? Com certeza. Então, sei lá, tiver tanta coisa banal no Instagram, né? Então eu tento fazer dessa rede aí um espaço para me conectar com as pessoas que estão ali também buscando alguma coisa um pouco maior do que, sei lá, só as dancinhas por aí, né? Ser TikToker no Instagram. Eu não tenho nada contra, assim, zero. Mas é que assim, eu também talvez eu sou péssima pra dançar, né? Então isso eu jamais faria. Mas eu acho que pode ser um pouco mais do que isso, né? Sim. E de que vale, né? Conhecimentos a gente não compartilha, né? Às vezes a gente não sabe, mas uma pessoa tá sendo alcançada. Daquelas 200 pessoas que veem seu story, uma pessoa tá sendo alcançada e inspirada, e isso já vale de muito, né? Pois não pensa que isso cresce de uma forma exponencial, né?
Porque uma pessoa que é tocada, ela vai lá e fala para mais uma, que fala para mais duas, que Sim. fala para mais 10, e isso cresce assim de uma forma exponencial, né? Eu acho que esse é o poder da internet, né? A gente já não tem mais ideia de quantas pessoas a gente pode alcançar com, assim, uma coisa tão simples, porque o alcance é muito grande, né? É muito grande. Com toda certeza. Então fica aí a dica pra vocês, né? Sigam lá a Marcela, fiquem ligados nas dicas dela, nos insights dela, com certeza isso vai agregar muito na sua vida. Bom, quero te agradecer, Má, por estar aqui, por compartilhar com a gente toda a sua trajetória, suas ideias, seus pensamentos, por compartilhar com a gente também a sua experiência com a Aura Vi. Com certeza isso foi de grande importância para que as pessoas possam realmente se conscientizar e não virar chavinha, né? Mas começar a desenvolver uma nova perspectiva sobre essa vida mais integrativa e mais natural. Muito, muito, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço primeiro o espaço, a atenção e a paciência de ouvir as ideias e tudo. E queria deixar aí, por último, para as pessoas prestarem atenção nos sinais, né, que estão chegando Sim. o tempo todo. Sentir dor não é normal. Se alguém te fala que é normal, foge dessa pessoa, né? Porque as coisas, elas estão só esperando para serem vistas. Com toda certeza. É só a gente querer. Obrigada. Tá aí essa mensagem pra vocês, gente. Antes de fechar o seu Spotify aí, não se esquece de avaliar o nosso podcast, o nosso episódio lá com 5 estrelinhas, que é muito importante pra gente. Compartilha com todas as suas amigas e fica ligado, porque com certeza a gente vai trazer mais convidadas super especiais pra falar de temas super especiais pra você, tá bom? Um beijo!